Olá, você sabia por que você sua? Ou seja, por que nós suamos? Vou te contar agora. Na verdade, ao nível da pele, existe um grupo de células que possuem, ao nível da membrana, aquaporinas. Aquaporinas, sim, são proteínas que existem ao nível da membrana e têm a função de libertar água. Você também sabe que a água participa na regulação térmica. Sim, fazendo com que o nosso organismo consiga baixar, estabilizando a nossa temperatura corporal. Então, nos dias de muito calor ou quando nós estamos a fazer uma grande atividade, as reações metabólicas são tão rápidas, de tal maneira que o nosso organismo aumenta a sua temperatura corporal. Então, o nosso organismo, uma vez que funciona a partir da regulação, num processo que nós chamamos de homeostase, deve procurar maneiras de estabilizar essa temperatura, de regular essa temperatura. Uma das formas é ao nível da membrana das células da pele, um grupo de proteínas que são aquaporinas, que vão libertar água das células, fazendo com que essa água vá até as glândulas sudoríparas. Você sabe que as glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor. Então, quando nós suamos, estamos a libertar o calor absorvido nos dias de muito calor ou nos dias de grande atividade. Então, seja bem-vindo à aula de Biologia. Eu sou o professor Edivaldo Chiotti, sou professor do CPE. Nós temos como tema estrutura e função da membrana plasmática. Então, senta aí, vai aprender muita coisa que você não sabia acerca da membrana plasmática. Não se esqueça de subscrever-se no canal Exames de Admissão Moçambique CPE, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades, todas as aulas, todas as dicas para você que pretende fazer os exames de admissão, pretende ter uma boa preparação para ter êxito em 2024. E siga as nossas páginas Projeto Medicina e CPE. Então, sem mais demoras, vamos para a nossa aula. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Conforme eu dizia, ao nível das células da pele, existe um grupo de células que possuem aquaporinas. Aquaporinas que são proteínas que são encontradas ao nível das membranas dessas células. E daí, você ouviu bem, nós estamos a falar de membrana plasmática, ou podemos chamar de membrana celular. Ou ainda, podemos chamar de membrana citoplasmática. Ou ainda, você pode chamar de plasmalema. Então, você pode chamar como você quiser. Membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática ou plasmalema. Então, vamos entender nesta aula o que a membrana plasmática tem de tão especial. Por que nós estudamos a membrana plasmática? Mas antes de irmos concretamente falando da estrutura e função da membrana plasmática, precisamos de saber, de recordar algumas coisas. Você sabia que a membrana plasmática é um organelo celular? É uma estrutura que faz parte das células. Nós já vimos nas aulas anteriores, não é? Nós já vimos que existem basicamente dois tipos de célula: célula procariótica e célula eucariótica. E todas essas células, tanto célula procariótica, célula eucariótica, assim como célula eucariótica vegetal, célula eucariótica animal, são células que vão apresentar três estruturas básicas, como todas as células apresentam membrana plasmática. Há uma pergunta que costuma ser cobrada nos exames de admissão, que diz assim: das estruturas abaixo, quais organelos abaixo é encontrado em todas as células? É claro que a resposta é essa: membrana plasmática. E não só. Nas células, nós vamos encontrar também o citoplasma, que é uma região onde vão ser encontradas todas as estruturas celulares, todas as moléculas. Então, no interior de uma célula, nós chamamos de citoplasma. E não só temos membrana plasmática e citoplasma, mas também vamos ter um material genético que nós chamamos de DNA. Todas as células possuem DNA. As células eucarióticas possuem DNA dentro do núcleo, enquanto as células procarióticas não têm núcleo. Então, o DNA se encontra espalhado dentro do citoplasma numa zona específica que nós chamamos de nucleoide. Então,
Todas as células possuem membrana plasmática, material genético, nós chamamos de DNA e citoplasma. Então vamos para a membrana plasmática. O que a membrana plasmática tem de tão especial? Então é isso que nós vamos ver. Vamos agora para as funções da membrana plasmática. A membrana plasmática tem como primeira função importante, que é de revestimento celular. Sim, a membrana plasmática vai delimitar a célula, assim como no teu quarto, assim como na tua casa. Existem paredes. Essas paredes delimitam o espaço que você chama de quarto ou chama de casa. Nesta sala onde nós estamos, nós temos as paredes que vão delimitar, vão revestir essa célula. Assim é a função, é uma das funções da membrana plasmática. E a membrana plasmática tem uma outra função importante, que é separar o meio intracelular e o meio extracelular. Quando nós falamos de intra, estamos a falar de dentro. Então, meio intracelular é dentro da célula. Meio extracelular, a palavra extra significa fora. Meio extracelular é fora da célula. Então, uma vez que a membrana plasmática delimita a célula, então vai separar o que está dentro da célula e o que está fora da célula. É por isso uma das funções da membrana plasmática é delimitar o meio intracelular e o meio extracelular, separando os dois meios. E com isso, a membrana plasmática garante uma outra função, que é o quê? É permitir a proteção da própria célula, é garantir a integridade da própria célula. Porque dentro da célula nós temos uma composição e fora da célula nós também temos uma outra composição. Uma outra função importante que você precisa anotar no seu caderno e é avaliado em maior parte dos exames de admissão de biologia, que todo estudante de biologia deveria saber, é que a membrana plasmática tem a função de permitir a permeabilidade seletiva. Não é? A membrana plasmática funciona como uma fronteira, permite a entrada e saída de substâncias na célula. E dentro da célula entram substâncias, como por exemplo, o oxigênio que você está a respirar, os nutrientes que você encontra ao nível dos alimentos que você consome, devem chegar no interior da célula. Para que esse oxigênio que você respira, os nutrientes que você encontra nos alimentos, cheguem até o interior da célula, precisam de passar da membrana plasmática. E dentro das células ocorrem reações metabólicas. E algumas reações que ocorrem dentro da célula são reações catabólicas, são reações de degradação. E todas as reações, a maior parte das reações de degradação catabólica são reações que produzem resíduos metabólicos. Resíduos metabólicos são substâncias químicas que já não são úteis para a própria célula. Essas substâncias precisam de ser eliminadas, precisam de ser transportadas para fora da célula. Então, a membrana plasmática vai selecionar o que já não é útil para a célula e ser eliminado. Como, por exemplo, desses resíduos, nós temos, por exemplo, o dióxido de carbono que você expira, que você tira para fora, é um resíduo metabólico. A ureia, que você elimina no momento em que você está a urinar, é um resíduo metabólico. Então, essas substâncias que entram e saem da célula são selecionadas a partir da membrana plasmática. Conforme eu dizia, a membrana plasmática funciona como uma fronteira que separa dois países. Por exemplo, nós temos a fronteira daqui do Ressane Garcia, que é a fronteira que separa Moçambique da África do Sul. Moçambicanos, quando querem entrar na vizinha África do Sul, devem apresentar requisitos. Um dos requisitos que são exigidos ao nível da fronteira é o visto, é o passaporte. São requisitos básicos para a entrada do cidadão num país. Assim como os sul-africanos, quando querem entrar para o nosso país, devem apresentar as mesmas condições. Então, o pessoal do fiscal, ao nível da fronteira, vai selecionar quem apresenta requisitos que são favoráveis por lei para poder entrar e sair o indivíduo de um certo país. É a mesma coisa que acontece com a membrana plasmática. Ela seleciona o que deve entrar e o que deve sair da célula.
A outra função da membrana plasmática, que é importante, é que a membrana plasmática permite as interações celulares. Nós estamos a dizer que a membrana plasmática delimita a célula. Então, toda célula é delimitada por uma membrana, é revestida por uma membrana. Então, o que acontece é que essas células, as células vizinhas, relacionam entre elas, interagem entre elas. Essa interação entre uma célula com uma outra célula é garantida através da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é um meio de comunicação entre uma célula e uma outra célula. Está claro? Então, vamos para as características da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é flexível, ou seja, ela está em constante movimento ao nível da célula. E uma outra função da membrana plasmática é que a membrana plasmática é fluida, assim como a água. A água é fluida, não é? E uma outra grande característica da membrana plasmática é que a membrana plasmática tem grande poder de regeneração. Quando uma membrana plasmática é danificada ou sofre uma lesão, ela terá a capacidade de voltar a se regenerar, voltar a desempenhar a função que ela tinha antes de ser danificada. E a membrana plasmática só pode ser visualizada, adivinha só, ao nível do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é o microscópio mais evoluído na atualidade e tem grande poder de resolução das imagens. Então você sabe que o microscópio tem como função aumentar, ampliar as imagens. Então, a espessura de uma membrana plasmática é de 8 nanômetros. O que é isso de 8 nanômetros? O que acontece é que a espessura de uma página de uma folha, né? Nós podemos comparar o tamanho da membrana plasmática com a espessura de uma página. Diz-se que, por exemplo, nós iríamos precisar 10.000 a 8.000 membranas para poder se equiparar com a espessura da página de uma folha. É só para imaginar o quão é pequena a membrana plasmática. E a membrana plasmática apresenta uma grande característica que também é avaliada nos exames de admissão, que você precisa saber. O que acontece é que a membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, é formada por lípidos e proteínas. A palavra lipo vem de lípidos e proteína vem de proteínas. Então, uma membrana, aquela pergunta que diz assim, quimicamente a membrana plasmática é formada por, eu só dizer, quimicamente a membrana plasmática é formada por lípidos e proteínas. A membrana plasmática não só quimicamente vai ser formada por lípidos e proteínas, mas também vai ser formada por carboidratos. Carboidratos como a glicocálise, carboidratos que estão associados aos próprios lípidos, como por exemplo, aqui conseguimos ver na imagem as glicoproteínas, que são carboidratos associados a lípidos, e como carboidratos associados a proteínas, como as glicoproteínas. Você consegue ver aqui a estrutura da membrana plasmática. A estrutura da membrana plasmática foi visualizada, descoberta pela primeira vez em 1972 por dois cientistas estudaneses como Singer e Nicholson. Singer e Nicholson observaram pela primeira vez, a partir do microscópio eletrônico, a estrutura da membrana plasmática. E a estrutura da membrana plasmática também é conhecida como mosaico fluido. Sim, se nós formos a olhar de forma detalhada o comportamento das estruturas que fazem parte da membrana plasmática, vamos perceber que a membrana plasmática assemelha-se muito ao mosaico fluido. Nós dissemos muito bem que a membrana plasmática é formada por lípidos e proteínas. Nós conseguimos ver aqui uma bicamada de lípidos, né? Temos essa primeira camada e temos aqui a segunda camada. E nós conseguimos ver essas estruturas aqui, essas estruturas que nós chamamos de proteínas. O que acontece é que a membrana plasmática, a estrutura da membrana plasmática, conforme eu dizia, é conhecida como mosaico fluido, não é? Foi descoberta por Singer e Nicholson em 1972. Conforme eu dizia, a membrana plasmática delimita a célula e a membrana plasmática apresenta certos movimentos ao nível
da célula. E esses movimentos nos lembram muito a um mosaico. Esse mosaico é fluido. O termo mosaico refere-se à capacidade que as proteínas têm de se movimentar ao nível da membrana. Então, quando as membranas se movimentam de um ponto para o outro, fazendo esses movimentos, nós chamamos de mosaico. E o termo fluido refere-se à capacidade que os lípidos, que são os fosfolípidos que constituem a membrana plasmática, têm de serem fluidas, não é? Tem de permitir processos de trocas de substâncias ao nível da membrana. Por exemplo, em países onde a temperatura é muito baixa, nas células animais, o que acontece é que a membrana plasmática, ao nível dos lípidos, ela poderia enrijecer, tornar-se dura por causa da temperatura baixa, não é? Assim como a água, quando é colocada em temperaturas muito baixas, ela fica dura, fica em forma de pedra de gelo. Mas o que acontece é que, ao nível da estrutura da membrana plasmática, existe uma estrutura que estabiliza a temperatura, que nós chamamos de colesterol. Só que o colesterol só está presente ao nível das células animais e não está presente ao nível das células vegetais. Mais adiante iremos falar de forma específica para esse assunto. Então fica aí. Então, aqui temos a estrutura da membrana plasmática, a composição química da membrana plasmática. Nós conseguimos ver aqui que a membrana plasmática é constituída por uma bicamada de lípidos. Essa bicamada de lípidos nós chamamos de bicamada de fosfolípidos. Sim, a membrana plasmática, temos aqui, essa parte aqui é a primeira camada e temos esta parte aqui que é a segunda camada. 1 mais 2 vai dar 2 camadas. 2 de bicamada. O que acontece aqui? Esta camada, não é? É a camada que se encontra mais externamente e aqui se encontra mais internamente. Ao nível de meio nós temos uma outra camada, não é? Que nós chamamos de camada mais interna. É só imaginar o seguinte. Aqui é região extracelular, ou seja, é fora da célula, e aqui é região intracelular, é dentro da célula. Então, se nós formos a recordar a estrutura de um fosfolípido, nós vamos perceber que nós temos essa imagem aqui, nós vamos perceber que um fosfolípido é formado, o próprio nome já diz fósforo, é formado por um grupo fosfato, que é essa parte da cabeça. Essa parte da cabeça do fosfolípido nós chamamos de hidrofílica. É uma região polar. Por isso disse que a cabeça do fosfolípido é cabeça polar. A palavra hidro significa água. Fílica significa amizade pela água. Por exemplo, nesse tempo de frio, muitos não gostam de água, são inimigas da água, não é? Por exemplo, eu sou hidrofílico, eu gosto da água. Então aqui, essa parte é hidrofílica. Significa que nesta parte da cabeça dos fosfolípidos é uma parte que tem afinidade com moléculas polares, moléculas que têm características polares, ou seja, uma molécula que vai apresentar uma zona positiva e uma zona negativa. Ao nível da cauda, ao nível dessas perninhas, é onde nós encontramos os ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos é uma zona hidrofóbica, é uma zona apolar. É por isso que diz que a cauda do fosfolípido é uma cauda apolar. Ou seja, esta zona é a zona hidrofóbica, é a zona onde, ao nível da membrana, vai atravessar aquelas substâncias que são apolares, como os lípidos, não é? Que são substâncias apolares, como, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que têm afinidade com substâncias apolares. Então, nunca se esqueça, a cabeça, a camada de cima é polar, é hidrofílica. A cauda, que é a parte de baixo, que é a cauda, que é hidrofóbica, é aquela parte que tem afinidade com substâncias apolares. Nós conseguimos ver aqui que não só ao nível da membrana nós temos uma bicamada formada por fosfolípido, mas também vamos encontrar aqui essas proteínas. Encontramos aqui um certo número de proteínas. Nós vamos encontrar principalmente as proteínas periféricas, que se encontram mais para fora da membrana, e vamos encontrar ainda proteínas integrais, que se encontram mais internamente, se encontram mergulhadas no interior das membranas. O que acontece é que, ao nível
das proteínas periféricas, ou seja, qual é a função dessas proteínas periféricas? As proteínas periféricas são proteínas que são relacionadas com o reconhecimento celular, o reconhecimento de partículas ao nível do organismo. Temos como, por exemplo, de proteínas periféricas, as glicoproteínas. Nós conseguimos ver aqui, glico vem de glicose, vem de carboidrato. Temos essa parte de baixo que é formada por proteína. Então, quando nós juntamos glicose e proteína, vamos formar glicoproteína, que são proteínas associadas a carboidratos. Essas glicoproteínas, por exemplo, são responsáveis pela tipagem sanguínea, pelo tipo de sangue que nós possuímos. Por exemplo, não sei se você sabe qual é o seu grupo sanguíneo, mas quando nós conseguimos perceber se o indivíduo é do grupo A, é do grupo B, é do grupo O, é do grupo AB, através do tipo de glicoproteína que vai apresentar ao nível da membrana das células sanguíneas. E também nós vamos ter aqui as proteínas transportadoras. As proteínas transportadoras são aquelas proteínas que participam nos processos de transportes ao nível da membrana. Estamos a dizer que dentro da célula entram substâncias e saem substâncias. Essas substâncias, para poderem entrar dentro da célula e poderem sair da célula, elas precisam de ser transportadas. Nós teremos um capítulo que vai falar dos tipos de transportes que ocorrem ao nível da membrana. Vamos falar do transporte passivo, onde vamos encontrar difusão simples, difusão facilitada, vamos encontrar ainda a osmose. Ainda falaremos do transporte ativo. Então, não se esqueça de subscrever-se no canal, ative o sininho das notificações, vai receber essas aulas e vais poder perceber tudo acerca dos tipos de transporte e isso será útil para você poder ter sucesso na tua caminhada nessa preparação. Então, voltando para a nossa aula, ainda ao nível das proteínas periféricas, nós vamos encontrar aqui um grupo de proteínas que são proteínas receptoras, né? Proteínas que recebem sinais. A membrana plasmática tem a função de reconhecer todas as substâncias que estão à volta da célula. E ela só consegue reconhecer as substâncias que estão à volta da célula, porque ao nível existe um grupo de proteínas que estão ao nível da membrana e recebem esses sinais, não é? É por isso que tem a função são chamadas de proteínas receptoras. Ao nível voltando para os lípidos que nós encontramos aqui é o colesterol. Nós dissemos muito bem que o colesterol tem a função de estabilizar a temperatura, principalmente em proteínas, em células animais. E vamos ter os fosfolípidos, não é? Que tem a função de permitir a fluidez da membrana, não é? Para permitir as trocas de substâncias, onde uma zona é hidrofílica e outra zona é hidrofóbica. E ainda vamos encontrar as glicoproteínas. Então, essa é a estrutura da membrana plasmática. Então, nós vamos terminar por aqui. Não se esqueça de subscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Pode aí nos comentários sugerir uma matéria, um conteúdo que você não perceba, nós vamos poder esclarecer, vamos poder te ajudar. Que Deus abençoe. Até a próxima. Estamos localizados na cidade de Maputo, bairro 25 de Junho, Chopal B, Distrito Municipal Cambuquena. Para informações adicionais, contacte-nos pelo 84 44 074 21 ou 87 94 074 21.